Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus Cristo, abrir na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que Deus nos ajude a compreender a palavra dele, e que a palavra dele se cumpra em nós. Aqui está, irmãos, uma recomendação fundamental. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Temos aqui 3 pontos que gostaria de comentá-los com os irmãos. Irmãos, podemos nos apresentar diante dos homens e ganhar a aprovação deles. Podemos ganhar a aprovação da igreja, podemos ser aprovados pela sociedade, mas não sermos aprovados por Deus. Alguém certa vez disse o seguinte: ele disse que acreditava que era aprovado por Deus porque Deus o havia usado para fazer determinada coisa. Irmãos, ser usado por Deus para fazer determinada coisa também não garante a nossa aprovação diante de Deus. Deus usa os aprovados, mas nem sempre aprova os usados por Ele. Deus usou pessoas que não tinham nada a ver com Ele, pelo menos do ponto de vista da aprovação, da comunhão. Isaías, capítulo 44, verso 28, temos aí a primeira pessoa que vou citar, né? Que Deus usou. Que digo de Ciro: é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. O rei Ciro aqui é chamado por Deus de meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Não o que apraz a Ciro, mas o que apraz a Deus. Eu quero que você faça isso, você vai fazer. Isaías 45, o verso 1, novamente volta a falar desse Ciro. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Assim diz o Senhor:
ao seu ungido, a Ciro. Ciro está sendo chamado ungido, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face. Deus usando a força militar de Ciro para combater aquelas nações que ele queria que fossem combatidas. Daniel capítulo 1, verso 1 e 2, Deus está usando o grande Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Tudo aconteceu porque Deus quis, e ele usou Nabucodonosor. Jó capítulo 1, verso 11 e 12, Deus está usando o próprio Satanás. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Você viu? Deus está dizendo para Satanás o que ele quer que Satanás faça. Irmãos, Deus usou uma mula, usou um jumento, usou peixe, usou um verme que feriu aquele vegetal que Deus fez crescer para fazer sombra para Jonas descansar, e o vegetal secou. Deus usou um verme. Irmãos, Deus usa quem Ele quer usar, e nós não temos nada a ver com isso. Agora, os aprovados de Deus são somente aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo, e Cristo vive neles. E isto também tem a ver com a sua vontade soberana. Então, não fique animadinho, porque Deus usou você para fazer determinada coisa. O que você precisa saber é se você é um aprovado por Ele. Ser usado não significa aprovado, nem habitado por Ele. Ele pode usar você sem viver em você para algum propósito dele. Ele pode usar você sem que você seja nascido de novo. Agora, todo nascido de novo, Cristo vive nele e o usa em uma relação muito íntima e gostosa. O que nos aprova diante de Deus? Nós precisamos saber o que nos aprova diante de Deus. Romanos 16, 10.
Saudai a Ápeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Você viu? Fala de alguém, fala de um irmão e diz aí, aprovado em Cristo. Aqui está todo o segredo, irmãos. Aprovado em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo é uma expressão muito significativa do ponto de vista da aprovação de Deus e do ponto de vista de tudo, porque tudo que Deus tem para nós é em Cristo, e fora de Cristo Ele não tem nada. Aprovado em Cristo. Fora de Cristo ninguém é aprovado. Ninguém. Como posso estar em Cristo? Porque a nossa aprovação passa por esse estar em Cristo. Como posso estar em Cristo? Irmãos, Cristo nos atraiu para Ele e nele estamos desde o momento que Ele nos colocou nele na cruz do Calvário. Fomos colocados em Cristo para morrermos com Ele aquela morte para o pecado. Mortos com Cristo, abriu-se o espaço dentro de nós para Cristo colocar a coisa mais preciosa, colocar a vida dele em nós. Então, quando Cristo é colocado em nós, então chegamos onde Deus nos aprova. 2 de Coríntios, capítulo 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Viu aqui? Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Uma pergunta. Se não é que já estáis reprovados. Colossenses capítulo 1, verso 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança. Cristo em vós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo em nós é a única coisa que me aprova diante de Deus. Viu? Cristo em nós é a única coisa que me aprova diante de Deus. É também a única coisa que o diabo teme em nós, teme em você. É isto que me apaixona, irmãos, cada vez mais. É isto que me apaixona cada vez mais pelo Evangelho, o Evangelho de Cristo. Quero dizer para vocês que eu estou muito apaixonado por isso, por esse Evangelho, da minha morte com Cristo e principalmente da vida dele em mim, a pessoa dele em mim, experimentar a poderosa vida de Cristo é o que faz a diferença, irmãos, diante de Deus
diante do mundo e diante do inferno. Eu estava vendo que a projeção é que até 2050, 80% da nação brasileira será evangélica. Praticamente toda, né? Mas eu não vibro com isso, irmãos, porque eu não vejo as pessoas experimentando a morte e a poderosa vida de Cristo nelas. A libertação do pecado não existe, a santidade de vida também não. O que vemos é um evangelho sem a cruz, sem a morte, sem a vida de Cristo manifestada. É um evangelho que enfatiza as carências periféricas das pessoas e não a necessidade que elas têm de nascerem de novo. Essa população evangélica não está preocupada com o pecado, com a santidade, com a mudança da natureza interior. Uma famosa artista que se diz evangélica, pelo menos dizia, uma repórter perguntou para ela: você está arrependida de alguma coisa que você fez no passado? Resposta: não me arrependo de nada que fiz na vida. É isso, irmãos, um evangelho sem arrependimento. Um evangelho sem arrependimento não produz salvação real, mas o evangelho poderoso de Jesus Cristo produz uma igreja santa, justa e piedosa aqui na terra já. Por isso, irmãos, o diabo tem tanto ódio da igreja de Cristo, porque ela é santa e manifesta a vida de Cristo. A igreja de Cristo expressa a pessoa de Cristo somente, nada mais. Salvação é Cristo vivendo em nós. Quando afirmamos não mais eu, mas Cristo vive em mim, significa que não há mais nenhum espaço para o diabo e as suas coisas em nós. Estão entendendo? Porque isto é muito importante. Paulo também fala de aprovado por Deus acerca da pregação do evangelho, acerca do evangelho, um evangelho aprovado por Deus, um evangelho que Deus aprovou. Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 até o 6. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem dos outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Neste verso 4, ele diz aí: mas como fomos aprovados
aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. O apóstolo apresenta nestes versículos lidos as características do Evangelho de Cristo, o Evangelho aprovado. Diz aí no verso 3: não foi com engano. O Evangelho não é enganoso, irmãos. O Evangelho não visa engabelar as pessoas, mas libertá-las. O engano vem insinuante, atraente, tinhoso, ardiloso, disfarçado de bom menino, para dar o bote mortal. Ainda no verso 3 diz: nem com imundície. O Evangelho é santo, irmãos. O Evangelho não é imundo, sujo. O Evangelho é santo e produz santidade no interior daqueles que creem nele. Ele nos salva da imundície e não nos salva em imundície. Ele remove de nós toda imundície, toda impureza, toda sujeira, toda contaminação, todo pecado, toda a iniquidade. Ainda diz no versículo 3: nem com fraudulência. Diz aí, o Evangelho não é falso, não se baseia em artifícios para atrair as pessoas. Irmãos, o mundo daquela época estava cheio, já naquela época estava cheio, saturado de filósofos feiticeiros, charlatões, trapaceiros, embusteiros, que usavam de muita astúcia com o fim de impressionar os seus ouvintes. No versículo 4, Paulo mostra a sua procedência como portador do Evangelho de Deus, aprovado por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Quando estamos crucificados com Cristo e Cristo vive em nós, Deus confia em nós, irmãos, para anunciarmos o seu Evangelho. Assim falamos, não para agradar a homens, e sim a Deus, que prova os nossos corações. Quem fala para agradar a homens não são aprovados por Deus. E no verso 5, Paulo diz algo tremendo de um aprovado de Deus, de um aprovado por Deus. Diz aí: nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem com intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Você viu quem Paulo chamou para ser sua testemunha? Você viu aqui quem Paulo está chamando para testemunhar a favor dele? É o próprio Deus.
Você acha que essa testemunha tem credibilidade? A bajulação é um nojo, irmãos. Essa linguagem de adular. Todo adulador é desonesto. O adulador não ama as pessoas. Eu vos digo a verdade, porque vos amo. Ele não pregava com a intenção, com intuitos gananciosos. O que significa isso? Significa o seguinte: ele não foi lá tirar algo dos irmãos. Ele foi lá para dar algo. Ele não veio buscar algo, mas trazer algo. E no verso 6, ele diz que não buscava honrarias, não buscava ser honrado, reconhecido, apreciado, valorizado, preferido, e aprovado pelos homens. Isto não perturba mais, porque quem está morto não é mais perturbado com essas coisas. Quem está aprovado por Deus, irmãos, não precisa ser aprovado por homens, não precisa. Que não tem de que se envergonhar. É o segundo ponto aqui. Quem é aprovado não tem de que se envergonhar. Que vergonha é essa? Que vergonha é essa que o texto fala? Efésios capítulo 5, verso 12. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Torpe é algo vergonhoso, é uma vergonha ser mencionado. A versão que estou usando diz: o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Irmãos, o bastidor dessa religião sem novo nascimento é feio. A coisa é feia, pode crer. O que traz vergonha diante de Deus é o pecado, irmãos. O que traz vergonha diante de Deus é o pecado. O que envergonha diante de Deus é ser sem vergonha, principalmente quando faz a sujeira em nome de Deus. O aprovado diante de Deus não tem do que se envergonhar. Não tem de que se envergonhar. Não tem nada escondido que sendo descoberto venha envergonhar. Você tem alguma coisa escondida que, se for revelada, você vai ficar com vergonha? O regenerado não tem, porque a sua vida é Cristo, a sua vida perante todos e a sua vida íntima, particular, é Cristo Jesus, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar, a palavra manejar significa a arte ou exercício de andar a cavalo, esporte da sela, trabalhar com as mãos o cavalo. Fala então de 3 coisas: intimidade perfeita, conhecimento perfeito e manejo perfeito. Irmãos, é a intimidade com a palavra. Você tem intimidade com a palavra?
É o apego com a palavra. Você tem apego com a palavra? É o amor à palavra. Você tem amor à palavra? O salmista disse o seguinte, que a palavra era doce como mel, gostosa, prazerosa. O que você acha da palavra? O que ela é para você? Deixar Jesus legislar em nós pela sua palavra, com a sua palavra. Não podemos amar o que não apreciamos. Viu? Pessoal, não podemos amar o que não apreciamos. Se você não aprecia a palavra de Deus, você não vai amá-la de jeito nenhum. Pela palavra nós vamos descobrindo a vontade de Deus, conhecendo Cristo mais e mais, ficando a par dos propósitos de Deus para nós. Eu percebo, irmãos, que alguns de nós, alguns de vocês, não têm estimado o estudo da palavra, não é? Pessoal, não sei, mas coletivo, né? Nas reuniões, entende? É preciso estimar. Se eu amo a palavra, eu sou apegado a ela, eu quero a palavra, eu quero ouvir a palavra. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Temos que ter prazer nela. Cristo é a grande paixão da minha vida. Viu? Eu quero que vocês saibam disso. Cristo é a grande paixão da minha vida. Não tem concorrente. Não tem. A palavra de Deus é outra paixão louca da minha vida. Depois, tenho outras paixões maravilhosas. A Edna, o Gabriel, o Eduardo e vocês também. E os demais santos de Deus espalhados neste mundo. E para por aí. Não tenho paixão por este mundo, por política, por mais nada. Amém, irmãos?